Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos pegar um trecho aqui, agora é moda, né? Essa dinâmica no YouTube. Um bilionário versus 30 trabalhadores. O bilionário é o tal do Flávio Augusto. Não pesquisei. Aliás, pesquisei, mentira. Pesquisei no meu chat, colhi aqui informações do meu chat a respeito do bilionário, que seria um bilionário que veio do nada. Já começo. Duvido e odó. Nós vamos falar sobre isso ao longo do React. Mas, como não queremos aqui fazer clickbait, não veio. Eu não acredito que alguém que nasceu na pobreza possa ser milionário no capitalismo. Só se ganhar na loteria. Não é possível. Anotem. Podem clipar. Não é possível uma pessoa que nasce na miséria virar bilionária. Se isso aconteceu, podem levantar a capivara dessa pessoa que vocês vão achar tretar. Tá? O capitalismo não permite esse nível de subida da pirâmide social. Uma coisa é você ser classe média, que é aquela coisa esquisita, pequena burguesia. Aí, são casos de exceção, mas até rola. Agora, pobre mesmo, pobre valendo, não. Mude a minha opinião aí. Não é assim? Vou botar uma banquinha, tá? E vou ficar na frente de algum lugar que passe muita gente pedindo para mudarem essa minha opinião. Vou ficar desafiando as pessoas na rua. Mas enfim, vamos pegar aqui um trecho, tá? Que é do meio do debate aqui e vamos começar, tá bom? Bora lá. Você vai ficar de novo aqui? Deixa eu vou dar uma catacada. De verdade. Meu nome é Luiz Felipe, sou geógrafo, sou professor. E hoje vim conversar sobre a profunda desigualdade que existe no Brasil e no mundo e a importância de rever políticas de tributação para uma espécie de equiparação ou redução das desigualdades e das injustiças diante da existência de 3 mil bilionários no planeta hoje em dia. Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas... Não é, duvido. Se o cara é bilionário mesmo, ele não é uma exceção. Eu vou deixar o professor falar aqui, mas vou falar antes. Vou falar uma coisa para vocês. O que é pobre, tá, gente? Pobre é aquela pessoa que tem dificuldade de fazer o ensino fundamental, tá? É aquela pessoa que tem que dividir a aula e o trabalho para ter o que comer. A aula e o cuidado dos irmãos mais jovens, porque tem uma família desestruturada. A aula e uma realidade cotidiana de ausência de saneamento básico, de transporte de qualidade, de acesso a livro, à internet, à cultura. Isso é pobre valendo. Vocês acham que esse cara era pobre valendo? Vocês acham que esse cara teve esse tipo de dificuldade para terminar o fundamental? Duvido. Eu não conheço ele. Eu aposto tudo que eu tenho que ele jamais passou por esse tipo de dificuldade, ou coisa parecida com isso, porque isso é vir de baixo mesmo é isso, tá? Porque se você, tá? Você continua sendo pobre, classe trabalhadora, mas se você já conseguiu que sua família te deixasse um ensino superior completo, ou se você, mesmo que tenha pago pelo ensino superior, você teve acesso ao ensino superior. Foi, por exemplo, o meu caso. Eu nunca fui pobre paupérrimo, mas para fazer o meu ensino superior, eu tinha que trabalhar e pagar o meu ensino superior. Então, eu trabalhava de dia para estudar de noite. Mas eu ainda pude fazer isso por quê? Porque o teto e o alimento a minha família me garantiu. Ou seja, bem ou mal, a minha família me garantiu até eu terminar o meu ensino superior. Veja, isso me faz rico? Longe disso, eu continuo sendo pobre no capitalismo. Mas isso já é uma vantagem gigantesca. Eu, no meu ensino fundamental, eu não me preocupava se eu ia ter o que comer dentro de casa. A minha preocupação era ir bem na escola, mesmo que fosse uma escola pública. No ensino médio, a mesma coisa. Eu comecei a trabalhar, eu estava no ensino médio. Mas por quê?
porque eu queria coisas além do básico e que a minha família não podia me dar. Então, se eu quisesse determinada roupa, se eu quisesse determinada grana para fazer determinada coisa, para além daquilo que eu tinha que trabalhar. É uma situação completamente diferente. Eu não gosto de chamar isso de privilégio, porque isso deveria ser o mínimo, o básico, né? Um direito. Então não dá para chamar isso de privilégio, tá? Mas o problema é que a maior parte das pessoas sequer tem esses direitos. Aí vocês querem dizer que esse cara aqui, que diz que é bilionário, veio de baixo? Isso é marketing, gente. Isso é marketing da empresa dele. Isso é marketing da vida dele, marketing pessoal, que ele ajuda a vender ação, conseguir investidor. É marketing. É marketing. Não sei se é verdade, mas vou comentar aqui. O chat disse que ele começou porque ele seria empresário do ramo de cursos de inglês, né? Então ele teria começado de baixo, não como professor de sala de aula, mas vendendo cursos de inglês. E ele teria, segundo o que me informou aqui o chat, tá? Começado a sua empresa com um crédito, tá? Lá no final do século XX, tá? Segundo o que me informou aqui, alguma coisa em torno de 20 mil reais. Independente de ser verdade ou não, tá? A informação do chat, o que eu tô querendo dizer? No mínimo crédito ele tinha. No mínimo, ele pôde aprender inglês. Que para a maior parte dos brasileiros isso não é possível. Não é possível. E pensem, para você botar um curso de inglês com uma empresa bem estruturada, você precisa de bastante crédito. O banco só dá crédito para quem já tem ou renda ou patrimônio compatível com o crédito que você está pedindo. Tá? 20.095 seria o quê? 400 mil hoje? 200 mil? 300 mil? Enfim, o que eu estou querendo dizer? Você aí que está me assistindo, você chega no banco e o banco te empresta 300 mil reais? Não sei vocês. Para mim, o banco não empresta. Se eu chegar amanhã com a minha renda de youtuber e de professor e pedir 300 mil reais para botar um negócio, o banco não vai me emprestar. Ele vai me negar esse crédito. Para quem que o banco dá esse tipo de crédito para começar um negócio? Você tem que ter no mínimo uma família, conhecidos, fiadores, renda, patrimônio, alguma coisa você tem que ter, senão você não tem esse crédito. Então, é mentira que esse cara veio de baixo, tá bom? Na melhor das hipóteses, classe média que tem acesso a crédito. Na melhor das hipóteses, mas eu sou capaz de apostar que se a gente levanta a capivara desse tipo de negócio, porque isso aí envolve o quê? Cria uma empresa, a empresa cresce, aí ele vende, depois ele compra de volta, aí tem investidores. Cara, é só levantar essa capivara aí para descobrir onde é que está o negócio. Mas na melhor das hipóteses, no mínimo, era um pequeno burguês, ou seja, aquilo que a gente chama de classe média. Eu sou capaz de apostar. Só que a galera, aí que tá. Quem tem grana acha que isso são os pobres. Que o pobre favelado é um ente metafórico, saca? Da mesma maneira que o pobre valendo, o classe média é o rico da sociedade. Que é algo que eu insisto aqui no canal. Galera, classes sociais distintas não ocupam os mesmos espaços na sociedade. Não em condições iguais. Quando estão nos mesmos espaços, um está servindo o outro. Isso é uma das coisas importantes que a ideologia no capitalismo faz. Percebem? Agora vamos deixar o professor falar, porque eu vi um cortezinho com esse professor aqui, por isso que eu vim direto nessa parte do vídeo, porque eu acho que o professor de geografia aqui mandou muito bem. Bora assistir. Para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição. Outra coisa que eu duvido muito. Duvido que não tenha nenhum tipo de isenção fiscal. Duvido que não tenha, dentro dos negócios deles, nenhuma prefeitura que comprou cursos ou parcerias. Ou, sabe? É muito estranho que isso seja verdade. Que ele nunca tenha um centavo em toda a sua história de dinheiro público. É muito, muito pouco provável, gente. E veja, não é nem uma questão de isso ser criminoso ou ser demérito. É que é normal. Se você tem uma empresa muito grande, saca? Em algum momento vai esbarrar em vender algum produto ou serviço
para algum ente público. Então isso é outra coisa que eu duvido. Eles têm que falar isso porque, veja, é marketing. É marketing porque não teria problema nenhum, viu? Não seria demérito. Inclusive, na sua história de contar que saiu de baixo, etc., né, que é uma estratégia de marketing. Não. Mas como ele tem que vestir o perfil da direita... eu não uso dinheiro público. Sendo que a nossa elite econômica, basicamente, é sustentada por dinheiro público, né, a partir da transferência estrutural envolvendo o juro da dívida pública. Então é outra coisa que eu duvido. Se a gente tivesse tempo de examinar e levantar a capivara direitinho, eu tenho certeza que a gente acha. Instituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais. Isso é em patrimônio, 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família. E pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, não vai ser. Ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper, é só pra gente não deixar conceitos assim equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação.